Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal Memória Alvinegra. Olha só, eu falei que eu ia voltar a colocar vídeos aqui todo dia. Falei que era só um problema que eu tava resolvendo, agora tá tudo certo, hein? Vídeo todo dia com o oferecimento do cabeçudo, que sempre se mete onde não é chamado. Bom, tá no ar mais um vídeo aqui do canal Memória Alvinegra, o nosso canal, o canal que você se inscreveu lá no início, em 2021, o canal que você se inscreveu no meio, em 2022, 2023, o canal que você se inscreveu ontem. Tá no ar, Memória Alvinegra, com mais um vídeo aqui, agora para falar sobre o Tiquinho Soares. Você já viu na capa do vídeo, que é o nosso assunto principal. Falei do jogo contra o Boa Vista, em que a gente venceu por 4-0, né? Coloquei como destaque da partida o Júnior Santos, fiz um capítulo especial sobre o Júnior Santos no vídeo de ontem, e no vídeo de hoje, esse vídeo vai ser totalmente dedicado ao Tiquinho Soares. Isso porque eu estava pensando, e essa madrugada eu tive um surto criativo, comecei a criar algumas coisas, né? E esse vídeo que você está vendo agora é uma coisa que eu criei aqui porque eu fiquei pensando de madrugada. Gente, feriado, não vou trabalhar e eu estou acordado desde 3h30 da manhã. Mas eu vou falar com vocês sobre números do Tiquinho Soares, sobre coincidências do Tiquinho Soares entre as temporadas de 2023 e 2024. Então, tá no ar o Memória Alvinegra. Roda a vinheta. Bom, gente, vamos lá, vamos começar aqui. Antes disso, já vou pedir para você aqui, já vou reforçar o pedido. Deixa o like, comenta, compartilha esse vídeo para chegar aqui para chegar até novas pessoas, para que eles conheçam o Memória Alvinegra e possam se tornar amigos do canal também, se inscrevendo. Você que não se inscreveu ainda, clica aqui no botão vermelho, né? É o botão vermelho. Depois clica no sininho para você receber notificação toda vez que o Memória Alvinegra soltar um vídeo no canal, tá? Só para fazer uma introdução aqui, explicando o Tiquinho. Não que vocês precisem de explicação, porque eu acho que vocês já sabem como funciona o Tiquinho. Mas vamos lá. É sempre bom a gente lembrar que o Tiquinho Soares é aquele tipo de jogador que a gente sabe que ele é o 9, tá? Ele é um dos três atacantes, ele é esse aqui, a referência, e aqui ele tem os pontas, tá? Aqui ele tem os pontas. Vamos lá. Pela escalação que a gente tem hoje, a melhor escalação possível, claro, Jefinho e Luiz Henrique vão voltar, mas a melhor escalação possível que a gente tem: Tiquinho, a nossa referência, Savarino e Júnior Santos, beleza? É assim que o Tiquinho joga, mas ele joga fazendo muito isso aqui, ó. Ele junta com o Savarino, ele junta com o Júnior Santos, tem o meia aqui atrás, ele se junta com o meia aqui atrás, tá? Esse é o jogo dele, ele flutua bastante. Mesmo assim, a gente sempre tem aquela sensação de que o Tiquinho tá meio apagado. Mas na verdade ele não tá apagado. Se você foi no estádio e assistiu um jogo do Botafogo e acompanhou só o Tiquinho, você consegue entender que ele não tá apagado, ele tá compondo. Ele consegue compor muito bem os espaços. Duas coisas que ele faz muito bem, que é o pivô e o tapa. Normalmente ele precisa de 1 a 2 toques na bola para conseguir marcar um gol. Vamos lá. Um toque na bola, se ele pega de primeira, tem qualidade para isso. Se ele não conseguir pegar de primeira, ele tem um excelente domínio e o segundo toque é para o gol. E quando o jogador como o Tiquinho chuta para o gol, tem endereço. Hoje a gente consegue entender o porquê que o Grêmio queria o Tiquinho. O porquê que o Renato Gaúcho ligou para o Tiquinho para ver se ele aceitava sair do Botafogo. Eu estou com tudo anotado aqui para passar para vocês. Passei a madrugada aqui fazendo isso, eu acordei com um surto criativo. Então, desse surto criativo, saiu esse vídeo, mais alguns que eu vou postar aí mais para frente aqui no canal. Mas eu tô com tudo anotado aqui, eu escrevo num caderno, tem gente que usa computador. Eu gosto de usar caderno, eu gosto da pressão de escrever, de botar aquela força na mão para escrever. Se você quiser me dar um computador de presente, eu vou ficar muito feliz, mas se você me der uma caneta de presente, eu vou ficar mais feliz ainda.
Mas vamos lá, eu anotei aqui alguns dados do Tiquinho Soares nas temporadas de 2023 e 2024 e as coincidências que fazem essas duas temporadas do Tiquinho Soares. Eu vou começar aqui pelo primeiro jogo do Campeonato Estadual, tá? De 2023. No Campeonato Estadual de 2023, o Tiquinho Soares ele começou jogando contra o Volta Redonda. O Botafogo venceu por 2-1 e o Tiquinho Soares, em 73 minutos, não marcou nenhum gol. Os gols da vitória do Botafogo foram de Marçal e Vitor Cuesta. Tá? Contra o Madureira, na segunda partida, ele vem do banco, joga 19 minutos, mas ele também não marca contra o Madureira. Vencemos por 2-0 e os gols foram de Gabriel Pires e Gustavo Sauer. Depois, ele teve o clássico contra o Fluminense. A gente venceu por 1-0. Ele começou como titular, jogou 76 minutos até ser substituído, mas ele não marcou. O gol do Botafogo foi marcado pelo Vitor Sá. Foi aquele jogo que o Vitor Sá marcou, o Lucas Perry também defendeu o pênalti ali, assegurando a vitória do Botafogo. Contra o Nova Iguaçu, ele vem do banco, mas o Botafogo não joga bem aquela partida, acaba empatando em 0-0 contra o Nova Iguaçu, ou seja, o Tiquinho não marcou nenhum gol também naquela partida. Depois que ele sai do banco, ele joga 31 minutos contra o Botafogo. Vale lembrar aqui que eu estou dando 31 minutos, fora os acréscimos, porque eu não lembro quanto tempo teve de acréscimo a partida. Então, oficializando aqui, até os 90 minutos, o Tiquinho Soares jogou contra o Nova Iguaçu 31 minutos. Aí teve o jogo contra o Boa Vista. Coincidência. Contra o Boa Vista, ele joga 72 minutos até ser substituído. Nesse jogo contra o Boa Vista, ele faz 2 gols. De quanto o Botafogo venceu o Boa Vista? Esse jogo foi em Brasília. O Botafogo venceu o Boa Vista por 4-0. Então, gente, eu tenho esses números aqui para vocês, da temporada de 2023 até a partida contra o Boa Vista. E é a partida contra o Boa Vista que é a nossa coincidência aqui. Já dei um spoiler, tá? Com certeza você já sabe aonde eu quero chegar, tá? Mas repetindo aqui, contra o Volta Redonda, 73 minutos, nenhum gol. Contra o Madureira, 19 minutos, nenhum gol. Contra o Fluminense, 76, nenhum gol. Contra o Nova Iguaçu, 31 minutos, nenhum gol. E contra o Boa Vista, 72 minutos até ele ser substituído, 2 gols marcados, 4-0 contra a equipe do Boa Vista. E aí, eu resolvi fazer um recorte. Confesso que o recorte ia ser de 5 jogos, mas aí do nada eu perdi a conta, fui me empolgando, acabou virando um recorte de 6 jogos. Mas vamos lá, vai fazer sentido também para você essa coincidência que eu estou querendo passar para vocês aqui. Tá? Eu fiz um recorte de 6 jogos, 3 recortes de 6 jogos, totalizando 18. Tá? Vamos lá. Depois dessa partida contra o Boa Vista, em que o Tiquinho marca os 2 gols, no 4-0 contra a equipe de Saquarema, a gente teve a partida contra o Bangu, em que o Tiquinho jogou 90 minutos e marcou um gol. Tá? Contra o Vasco e contra o Flamengo, ele passa em branco. Foi aquele resultado ruim contra o Vasco, que teve a expulsão do Rafael, e a gente acabou perdendo por 2-0 para o Vasco no Maracanã. E depois a gente ainda perde também para o Flamengo por 1-0. Depois desses 2 jogos aqui, contra Vasco e Flamengo, em que o Tiquinho passou em branco, a gente teve a partida da Copa do Brasil, do Botafogo contra o Brasiliense. O Tiquinho jogou 90 minutos, e nesses 90 minutos, gente, o jogo contra o Brasiliense foi chato, foi amarrado, mas do nada o Tiquinho tirou da cartola 3 gols e o Botafogo venceu a equipe do Brasiliense por 7-0. Tá? Contra a Portuguesa, na semifinal da Taça Rio passada, o Tiquinho passou em branco nos 2 jogos. Tá? O Botafogo empatou o primeiro jogo em 0-0, depois venceu por 3-1. O Tiquinho passou em branco nos 180 minutos contra a Portuguesa. E aí, contra o Audax, ele consegue fazer um gol jogando 90 minutos na partida de ida. Na partida de volta, ele vai para o banco, mas ele nem entra em campo. Tá? Então, já até explicando para vocês aqui, eu computei aqui, eu nem anotei no computador, gente, acabei de falar que botei no caderno. Eu anotei aqui só os jogos em que o Tiquinho entrou em campo de fato. 5 minutos, 10 minutos, não importa. Mas eu apenas
marquei aqui os jogos em que o Tiquinho entrou em campo. Então, por isso que o jogo da volta contra o Audax não está marcado aqui. Porque o Botafogo vence por 3-1, mas o Tiquinho não joga aquela partida contra o Audax, a partida de volta. Então, em 6 jogos, nesse primeiro corte de 6 jogos, foram 6 jogos e 5 gols marcados. Ele só não marcou em 4 partidas das 6 que ele disputou. Ele não marcou contra a Portuguesa em 180 minutos e não marcou contra o Flamengo e contra o Vasco. Tá? E aí, 5 gols em 6 jogos. Explicando esses 6 jogos aqui, eu estou unindo o jogo, os 180 minutos. Tá? Só você ver aqui. Bangu, 1 jogo. Vasco e Flamengo, 3 jogos. Portuguesa, 4. Brasiliense, 5. Audax, 6. Ou seja, estou falando de 6 adversários e não de 6 jogos. Tá? Eu estou conseguindo explicar direitinho para vocês aqui, porque realmente assim, talvez eu possa estar trazendo um pouco de confusão aqui. Tá? Mas não é essa a intenção aqui. Tá? Estou fazendo o vídeo sem nenhum tipo de edição, não tem roteiro escrito. Estou fazendo o vídeo direto do que eu consegui pesquisar. Então, só para você dar aquela valorizadinha, deixa o like, comenta e compartilha. Pedi de novo, já apareceu aqui embaixo a nossa artezinha, pedindo para você se inscrever no canal. Tá? Vamos para o segundo corte de 6 jogos. Tiquinho mantém o padrão. Da estreia na Sula, contra o Magallanes, em que a gente empata em 2-2, aquele jogo que a gente ficou muito chateado de não ter vencido, porque o Magallanes é horroroso, né? Era horroroso, tá? Da estreia na Sul-Americana contra o Magallanes, até a partida contra o Flamengo, tá? Ele só não marcou em 2 dos 6 jogos. Totalizou, então, em 6 jogos, mais 5 gols marcados. São 10. Olha isso. Já são 10 gols marcados em 12 jogos. Desses 10 gols marcados em 12 jogos, a gente já vê que o Tiquinho teve uma melhora, um retorno de confiança depois da partida contra o Boa Vista. E aí, para encerrar o ano de 2023, aí eu fiz mais um recorte de 6 jogos, totalizando 18. O Tiquinho, em 6 jogos, ele marca 4 gols. Entre os jogos contra a LDU e o Fluminense, ele só não marcou em 3 jogos. O Tiquinho, então, contra o Boa Vista, ele voltou a tomar gosto pelo gol. Voltou a ter a confiança para marcar os gols. Totalizou, então, 14 gols em 18 jogos. Essa foi a média do Tiquinho em 2023. Média não. Esses foram os números do Tiquinho após 18 partidas após ter marcado contra o Boa Vista, tá? Os seus 2 primeiros gols naquela temporada de 2023. Se a gente for pegar esse jogo contra o Boa Vista também, então, a gente pode dizer que o Tiquinho Soares, em 19 jogos, marcou 15 gols. Marcou 16 gols. Tá? Então, foram bons números do Tiquinho Soares em 2023 até aquele momento. Depois a gente sabe o que foi a temporada de 2023 do Tiquinho. Por isso que eu quero chegar para vocês agora a 2024. E chegamos em 2024 sabendo que o Tiquinho já começou a marcar gol. Ele não demorou tanto para marcar gols na temporada de 2024, assim como demorou na temporada de 2023. Mas a gente sabe que ele passou por um gap aí, por um espaço muito grande sem ter marcado gols. Então eu vou trazer a coincidência de 2024, de 2023 para 2024. Mais uma vez com números aqui. Botafogo estreia contra o Madureira. O Tiquinho Soares joga 60 minutos e o Botafogo vence por 1-0. Tiquinho não marca contra o Madureira. O dono do gol da vitória foi o Jefinho. Tá? Contra o Boa Vista, ele joga 90 minutos. O Botafogo perde aquele jogo e o Tiquinho não marca mais uma vez. O Botafogo jogou com o time titular em Saquarema e o Botafogo acabou perdendo por 1-0. O Tiquinho jogou os 90 minutos. Erro do técnico anterior. O técnico anterior não deveria ter colocado o time titular com 90 minutos. Mas isso aí são águas passadas. A gente não volta mais no passado para relembrar coisas ruins. Só uma coisa aqui para pontuar. Tá? Aí a próxima partida do Tiquinho foi contra a Portuguesa. E aí sim ele marca. Depois de 2 jogos,
ele marca, ele consegue fazer mais rápido. Ele demorou 4 jogos para marcar em 2023, mas em 2024 ele demorou 2 jogos. Foi exatamente no empate contra a Portuguesa, em que ele jogou por 78 minutos e ele marcou um gol no empate em 1-1 do Botafogo. Entre o empate com o Nova Iguaçu, o 2-2, e a vitória contra o Aurora, o Tiquinho passou 7 jogos. 7 jogos. Desses 7 jogos, em 6 ele não marcou. Ele voltou a marcar exatamente contra o Aurora, naquela goleada por 6-0. Gol importante, tá? O gol era importante. Todo mundo sempre falava isso, poxa, que seja o gol para a retomada da confiança, que seja o gol para a gente ter de volta o Tiquinho que a gente conhece de 2023, tá? Mas acabou que passou um tempinho ali, tá? Sem marcar de novo. Mas esse foi o maior espaço de tempo que o Tiquinho ficou sem marcar nessa temporada de 2024 e superando, inclusive, 2023. Se em 2023, no início da temporada, ele ficou 4 jogos sem marcar, aqui, mesmo ele tendo marcado logo no terceiro jogo dele, ou seja, depois de 2 jogos, no terceiro ele marcou, ele passou um tempo muito grande sem marcar gols. Repito, o empate com o Nova Iguaçu em 2-2, entre o empate com o Nova Iguaçu em 2-2, tá? E a vitória contra o Aurora. Foram 7 jogos até ele conseguir marcar. Ele jogou 6 jogos sem marcar. No 7º, contra o Aurora, ele marcou um gol. E aquele gol foi importante. Aí ele não marcou contra o Bragantino. Contra o Bragantino, o jogo foi totalmente do Júnior Santos, os 2 jogos. O Tiquinho não marca contra o Bragantino nenhum gol. E aí ele volta a marcar exatamente contra quem? Exatamente contra o Boa Vista. Qual foi o placar? 4-0, exatamente como foi em 2023. Será que essas coincidências vão se repetir com o Tiquinho Soares? Comenta aqui embaixo, que eu quero saber se você está confiante que essa coincidência vai se repetir e que o Tiquinho, assim como foi em 2023, também vai fazer uma grande temporada em 2024. E dessa vez uma grande temporada sem passar por nenhum tipo de problema como a gente passou em 2023. Uma temporada de 2024 linear, segura, com bons rendimentos, e que a gente possa conquistar muita coisa boa lá na frente. Depois dessa partida contra o Boa Vista, lembrando que ainda tem a partida de volta, tá? Mas depois dessa partida contra o Boa Vista, a gente vai ter aí, mais uma vez, se a gente for computar o jogo da volta, eu acho que o Tiquinho não vai jogar, mas se a gente tiver que computar, serão 19 jogos, tá? Depois desse jogo contra o Boa Vista, a gente vai ter 18 ou 19 jogos. Entre eles, a gente tem na sequência o Júnior e a LDU, 3 partidas do Campeonato Brasileiro e o fechamento das 3 primeiras partidas da Libertadores, esse fechamento contra a equipe do Universitário. Contra a equipe do Universitário. São 18 jogos depois desse aqui agora. Vai começar a temporada de fato, jogo em cima de jogo, quarta domingo, tá? E nesses 18 jogos, tomara que a coincidência que aconteceu contra o Boa Vista seja o prenúncio de mais uma grande temporada do Tiquinho Soares. E que essa grande temporada ele consiga marcar, a gente consiga manter o Júnior Santos, mas que ele também consiga marcar, porque é importante pra gente que os nossos 2 principais jogadores hoje estejam sempre marcando os seus gols, porque se esses caras estiverem sempre marcando os seus gols, vai ser muito difícil ganhar da gente. Como eu falei no vídeo anterior, o Botafogo recuperou aquela alcunha de ser o time que se recusa a sair derrotado de campo. E se a gente tiver esses 2 jogando o que realmente eles sabem jogar, fazendo os gols que eles precisam fazer, eu acho que a gente vai ter uma grande temporada. Tomara que essa coincidência com o Tiquinho se repita mais uma vez. O Boa Vista ajudou o Tiquinho uma vez, tomara que em 2024 ajude outra vez. Espero que vocês tenham entendido isso que eu passei para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Seja um amigo do canal Memória Alvinegra. Dê uma olhada em todos os links. Siga o Memória Alvinegra também lá no Instagram. Tem muita história legal já no Instagram, já postado no Instagram.
O canal funciona desde 2021, mas o Instagram funciona desde 2020. Então, o que mais tem é a história do Botafogo lá para você ler e conhecer, tá bom? Então, dá essa moral pro canal Memória Alvinegra. Vídeo feito, vídeo entregue. Grande abraço para vocês. Valeu. Fui.